Olá pessoal, então capítulo 4, verso 10, esse verso é muito importante porque às vezes as pessoas carregam uma série de incompreensões, uma série de confusões, negligências, que são chamadas de grantas, né? Confusões, incompreensões, negligências, tendências que acabam por distorcer a prática. A prática de quê? A prática da disciplina, da espiritualidade. Então, esse verso aqui a gente vai tentar esclarecer um pouco para que as pessoas não façam da disciplina como o fim em si mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vitaraga bhaya krodha mammaya mamupashrita bahavo jnana tapasa putamadbhavamagata. Krishna, então, ele está, no verso passado, ele descreveu para Arjuna como é que uma pessoa poderia encerrar a sua participação nesse mundo, nesse ciclo de nascimentos e mortes, chamado de samsara. Como é que uma pessoa deixava de ser um samsarin e ela se tornava, então, um yogin, ou um urshi, um sábio, uma pessoa liberada. Então, Krishna agora vai falar sobre as características da pessoa que consegue ultrapassar, ir além do ciclo de nascimentos e mortes. Aqueles são chamados urshis, aqueles são chamados sábios. A palavra urshi, né? A gente até gravou um vídeo de sânscrito sobre ela, até clica aqui que você vai ver o que é uma palavra urshi. Basicamente, segundo o dicionário de sânscrito, é aquela que urshati jnanena sansara tatparam. Sansara param é aquela pessoa que, através do conhecimento, vai para além do samsara. Então, vem da raiz ursh, quer dizer fluir. Então, aquela pessoa que flui pelo samsara através de quê? Jnana, jnanena, pelo conhecimento. Por quê? Porque o aprisionamento, a causa do aprisionamento é a vidya, é a ignorância. Então, Krishna vai descrever quem são esses urshis, quem são esses sábios, quais são as características dele. Ele diz, Vitaraga bhaya krodha, são aqueles cuja ira, krodha, bhaya, o medo, iraga, o apego, eles partiram. Esses três elementos, né, bhaya, raga, bhaya, krodha, são sintomas de identificação com a dualidade. Por exemplo, quando você fala krodha, a ira ela sempre vem de uma sensação de injustiça. E normalmente, a pessoa que está irada, normalmente, não é sempre, mas a maioria, ela está irada por essa sensação de injustiça, onde ela se julgava merecedora de algo que não aconteceu. E normalmente isso acontece quando uma pessoa ela se sente como o único autor, a única causa da ação. Ela não considera as outras variáveis que são responsáveis pelo produto final daquele resultado, que influenciam além da sua ação e do seu esforço, no produto final da ação. Ela não consegue ver que toda e qualquer coisa que acontece no mundo é bênção. É um instrumento para aprendizado, é um instrumento para yoga. Daí vem o nome do capítulo passado, chamado de Karma Yoga. Então, ela unicamente depositando todas as suas expectativas no resultado e agindo com o seu esforço, ela não atingindo o êxito, ela se vê, então, ou lamentação e ira, ou então só lamentação. Então, lamentação e ira, eles são primos, tá? Porque lamentação, tanto a ira, eles vêm de alguma coisa na qual você se julgou alvo de injustiça, como alvo de alguma injustiça. Então, a ira, normalmente, ela vem da insistência de uma pessoa em se colocar como controlador de alguma coisa. E aí, de repente, ele descobre que não controla
Nada. Ah, mas eu trabalhei para isso, eu estudei para isso, eu sei, tudo bem, continue assim. Mas existem outros fatores que influenciam no produto final da ação. Então, quando você diz que uma pessoa é isenta de ira, significa que ela, ou tanto faz para ela o objeto ao qual ela estava atrás, ou ela consegue reconhecer que o resultado, independente de qual seja, ele é importante para que eu reconheça a vontade de Ishvara, que é superior ao meu desejo. Então eu relaxo, eu fico tranquilo. Eu faço o que eu tenho que fazer. Eu faço do jeito que tem que ser feito. Mas o resultado não pertence só ao meu esforço, não é delineado só pelo meu esforço, mas sim por aquilo que eu preciso, não só pelo que eu quero e me esforcei para fazer. Então essa pessoa ela é livre de ira, porque ela reconhece a ação de Ishvara, ela reconhece a vontade de Ishvara, a ordem universal, a ordem cósmica em tudo. Então ela é livre da ira. E aí também, ela é livre também de bhaya, do medo. Da onde surge o medo? O medo surge da expectativa de uma ameaça futura. O medo está sempre ligado ao futuro. Então, esse medo, ele aparece sempre a partir de uma identificação com a dualidade. Por exemplo, eu vou me identificar com a dualidade através de um objeto da dualidade que é chamado corpo. E aí, de uma hora para outra, eu estou lá saudável, jovem, lá nos meus 20 anos, e aí o tempo vai passando, chega aos 40, e lá nos 40 dá aquela, como é que chama? A crise da meia-idade do homem lá, e ele começa a ver que já não tem mais a resistência física que tinha, ele já não tem mais a capacidade mental que ele tinha, o seu corpo se cansa mais rápido, e ele percebe que ele tinha muitos sonhos, mas que aqueles sonhos não foram realizados em totalidade, ou nenhum sonho foi realizado, e que agora de repente está muito tarde para realizar esses sonhos. Então ele se enche de medo. Por quê? Porque ele está identificado com o objeto corpo, e o objeto corpo é um objeto da dualidade. Então, o medo, ele sempre parte de uma identificação com aquilo que não sou eu. Se você, como os mestres explicam, se uma pessoa se situa na sua natureza real, e Atman, sabendo que ela é isenta de toda e qualquer modificação nesse mundo, que ela é isenta das ações, ela é isenta do resultado das suas ações, das ações de guna, que são executadas por guna, ela se vê tranquila, sem medo, sem medo nesse mundo. Não quer dizer que se entrar um leão aqui, um tigre aqui, eu vou ficar aqui e não vai acontecer nada e eu não vou ter medo. Óbvio que eu vou ter medo, porque uma coisa é o sentimento de autopreservação e a outra coisa é o medo de viver, é o medo de encarar a vida. Isso é diferente, são coisas diferentes. O medo para autopreservação ele é necessário, senão você estava cheio de suicida aí. Todo dia você ia querer pular de bungee jump, todo dia você ia querer pular de paraquedas, ia querer andar de bicicleta no meio da avenida. Então o medo, como um sentido de autopreservação, ele é importante, ele é necessário. Quem não tem sentimento não tem o medo que causa autopreservação, é doido, tem alguma disfunção mental. Então essas pessoas precisam ser isoladas, têm que ser protegidas delas mesmas. Então é diferente isso. Falando do medo da vida, o medo de encarar os deveres, o medo de encarar as consequências das suas ações, o medo de não conseguir aquilo que você tanto lutou para alcançar. Esse tipo de medo. Porque aquele que conhece a natureza essencial do ser que é, e o seu vínculo com esse Brahman, ele substitui o medo por confiança. Aí, um outro sentimento do qual ele se vê livre também, do qual esses sábios se veem livre também, é raga, é o apego. O apego é quando eu elejo algum objeto, alguma pessoa, alguma experiência, elejo esse objeto como fonte de felicidade.
eu atribuo a esse objeto, a essa pessoa, ou a essa experiência, ou seja, são elementos externos a mim, eu atribuo algum tipo de empoderamento, algum tipo de poder que tem a capacidade de me trazer algum tipo de satisfação, suficiência, tranquilidade, segurança. E a gente sabe que isso não é verdade. Porque por mais que você se cerque de coisas desejáveis, de coisas agradáveis, por mais que você se sirva dos melhores prazeres, ainda assim, o seu corpo vai encontrar aquilo que é a iminência, aquilo que é o seu destino final iminente, que é a morte. Então, o apego ele surge também da identificação do corpo na relação com os objetos, que tem relação com o corpo, e você elege esses objetos como fonte de felicidade. Existem alguns tipos de apego descritos nos Vedas, que são lá o apego ao corpo, o apego aos objetos que têm uma relação com o seu corpo, apego às pessoas que têm uma relação com o seu corpo, apego a posses, a bens, apego à ciência mundana como o único conhecimento real, apego a um tipo de religião, a algum tipo de doutrina que não veja o bem maior do ser humano, que é um relacionamento com Brahman, com Krishna. Então, esses tipos de apego que levam o indivíduo ao sofrimento. Levam o indivíduo ao sofrimento por quê? Porque mesmo que ele alcance aquele objeto, que é o alvo do seu apego, depois de algum tempo, aquele objeto pode sair do seu poder. Seja porque o objeto se foi, que era a hora do objeto ir, ou da pessoa ir, ou seja porque a sua mente, que antes tinha uma inclinação para aquele objeto, para aquela pessoa, agora já não tem mais. Então, tanto muda no externo quanto muda na sua mente. Então, o apego é aquilo que te leva a um certo tipo de aprisionamento, aquilo que é fora de você. Então, esses sábios, entendendo que nada desses objetos me completam, porque nada pode completar aquilo que já é completo, e nenhum desses objetos é fonte de felicidade, pode ser fonte, sim, de prazer, mas não de felicidade. Esses sábios, então, eles são livres do apego. E livre do apego não quer dizer que você joga tudo fora, que você abandona tudo. Uma coisa é posse. A outra coisa é o sentimento de posse. É bem diferente. Num, eu tenho. No outro, o que eu tenho diz quem eu sou e determina o meu estado mental. Então, nota bem que o desapego e a ausência do sentimento de posse não são a desvalorização dos objetos. Porque não é o contrário do apego. O apego é a supervalorização do objeto. E a negligência é a superdesvalorização do objeto. Então a gente não pode nem ir para o lado do apego excessivo e nem ir para o lado da negligência. Mas a gente tem que ir para o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é perceber as coisas no seu real valor. Porque tudo tem o seu valor, tudo tem o seu propósito. Então, sabendo lidar com as coisas objetivamente, automaticamente você tem desapego. Na presença ou na ausência dos objetos, você tem desapego. A presença ou a ausência dos objetos não determina o seu estado mental. Isso é muito importante você entender. Porque tem gente que, às vezes, a pessoa acha que o desapego ele é exercido quando você abandona as coisas. Olha, se você trabalha 30 dias e você quer abandonar o seu salário, eu vou te dar minha conta. Porque não é isso. Na verdade, é o quê? O que eu tenho não me faz mais. O que eu não tenho não me faz menos. Então, isso é desapego. Aí Krishna diz, Vitaraga Bhaya Krodha, aquelas pessoas cuja ira, cujo medo e cujo apego se foram. Mamaya Mamupashrita. Essas pessoas
O Panchritá, eles são o quê? Eles estão, o Panchritá, quer dizer, eles estão refugiados, eles estão, eles estão abrigados aonde? Mam, em mim, através de mim. Então, o que significa esse refúgio, esse abrigo? Significa que o refúgio, esse abrigo, ele é buscado internamente. Porque não é necessário você estar sempre dentro, vou me refugiar em Deus. Aí você entra numa igreja, entra num templo, entra numa sinagoga. Não é isso. Pode ser também, não é? Você não diz que está errado ir, mas a verdade, o verdadeiro abrigo é aquele no qual você se refugia internamente, dentro de si mesmo, nesse absoluto. Isso você vai ver no último verso do capítulo 6, que fecha o capítulo 6, você vai entender isso. Então, o abrigo, o refúgio, ele se dá, primeiramente, a base desse refúgio, a base dele é o entendimento. É o entendimento de que eu não estou no controle. É o entendimento de que existe uma vontade superior ao meu desejo. É o entendimento de que eu tenho a opção de exercer uma ação, de executar uma ação, mas eu não tenho autonomia quanto ao fruto que dessa ação é gerado, porque existem uma série de outros fatores responsáveis pela produção e consagração desse resultado final. Eu me refugio nesse absoluto, porque eu sei que nada nesse mundo me completa, porque eu sei que tudo nesse mundo tem um tempo de vir e tem um tempo para ir. Então, se tudo nesse mundo, inclusive o meu corpo, tem um tempo para vir, tem um tempo para permanecer e tem um tempo para ir, se tudo nesse universo é isso, é passageiro, o que é aquilo que pode me dar segurança real? É o conhecimento da sua própria natureza, que está além do tempo e que tem origem nesse que é Brahman. Então, essas pessoas que se refugiaram em mim, cujas mentes estão refugiadas em mim. Então, o verdadeiro refúgio parte de uma compreensão e não unicamente de um aspecto geográfico. Eu estou dentro do templo, então estou refugiado. Não, o seu corpo está refugiado porque tem um teto ali, mas o verdadeiro refúgio se dá dentro de você mesmo pela sua compreensão. E aí, aonde quer que você vá, e seja qual situação você enfrente, se você tem esse entendimento vivo carregado dentro de você, você está sempre refugiado nesse que é o absoluto. Aí, Bhavo Jnana Tapasa, Putá. Então, Putá, quer dizer, vem da raiz pu, quer dizer purificar. Putá quer dizer purificados, nominativo plural, né? Participe passado com a marca do nominativo plural. Então, putá, purificado. Putá, purificados. Purificados pelo quê? Bhavo Jnana Tapasa. Então, muitos desses sábios, Bhavo, eles então, Jnana Tapasa, Putá, eles foram purificados. Purificar, o que é a purificação? A purificação se dá internamente, principalmente. É quando você você abstrai daquilo que é o irreal. São compreensões irreais, são tendências que te prendem a esse mundo, são padrões de comportamento que fazem com que você repita ações que te aprisionam. São tendências que te levam a fazer aquilo que é o inadequado. Tudo isso são o que a gente pode chamar de impurezas mentais, que te levam a um resultado ruim. No final das contas, te levam ao aprisionamento. Você permanece no mundo. E, além disso, permanece no mundo colhendo resultados que não são agradáveis. Ou seja, são produtores de papa, resultado inadequado. Então, essas pessoas foram purificadas dessas incompreensões, dessas tendências, dessas negligências e desses impulsos. Purificados através de quê? Jnana Tapasa. Tapasa é um instrumental. Então, Tapasa através de tapas, através de austeridade. A austeridade
Ela é uma disciplina autoimposta, ou seja, ela é voluntária, no qual você se submete a um desconforto. Esse desconforto, ele visa causar uma resistência na sua mente. Por quê? Por que a gente faz disciplina? Por que a gente segue alguma disciplina? Porque disciplina é chamada de... A disciplina em si, a disciplina é chamada de sadhana. E sadhana vem da raiz sad. Sad quer dizer alcançar um objetivo. Então, toda disciplina, ela tem um objetivo. Não para na disciplina pela disciplina. Ou seja, o propósito da disciplina não é a disciplina. Porque a disciplina é sadhana. Ela é o meio. E ela leva a um objetivo, que é chamado de sadhya. Sadhya é o objetivo. Toda vez que você faz uma disciplina, significa que dela você quer o resultado. Você quer algum resultado dessa disciplina. Por exemplo, existem várias disciplinas. Se você tem a mania de falar muito, você fala muito, você fala, às vezes, no momento que não é para falar, ou fala mais do que é para falar, ou fala coisa que não deveria falar. Tu conhece gente assim? Eu conheço vários. Então, pessoas que têm um problema com a fala. Fala demais, não fala quando tem que falar, fala coisa que não deve. Até aí tudo bem. Problema de cada um. Mas se a pessoa quer controlar esse impulso da fala, ela pode se submeter a uma disciplina. E a disciplina é o quê? É uma vigilância constante na mente para que se cumpra aquele voto. No caso, que voto? Mauna. Mauna vrata. O voto do silêncio. Voto do silêncio não significa não falo nada por 3 dias. Então, aí a pessoa fala, que horas são? Não é não falar nada. Até existe uma disciplina de não falar nada. Mas existe uma disciplina de voto de silêncio também que consiste na abstração, de você não falar besteira, não falar quando não deve, não falar coisa que não é verdade. Então você segue uma disciplina. Então, a pessoa tem muita mania de falar, não pode ver o telefone e já quer pegar o telefone e já quer falar com um monte de gente. Então ela fala, não, só vou falar depois do meio-dia. Depois do meio-dia eu começo a ligar para as pessoas. Então você restringe um impulso da sua mente. Essa restrição desse impulso significa o quê? Que você está armazenando uma energia que seria desperdiçada através daquele impulso. E outra coisa também é que você está desfazendo um padrão na sua mente. A sua mente ela é carregada por, como se fossem marcas assim. Já viu quando uma porta ela arrasta no chão? E aí, se ela arrasta no chão, ela forma uma meia-lua por onde ela passa. Então, forma aqueles sulcos no chão, marca. E essas marcas também existem na mente. Essas marcas na mente, elas existem, elas são criadas ali por repetição. Então, a pessoa às vezes fala muito palavrão. Então, eu quero me livrar desse problema de falar palavrão. Vou fazer um voto de silêncio. Esse voto de silêncio, onde eu troco as palavras, os palavrões por poxa, ai caramba. Eu não vou falar aqueles feios, eu vou falar esses. Então ela fica vigilante durante o seu dia e ela vai seguindo a sua disciplina, vai seguindo o seu voto. Com o passar do tempo, o que vai acontecer é que aquela disciplina vai se tornando natural. Aquilo que antes era artificial, era um pouco forçado, exigia um pouco de esforço, passa a se tornar cada vez mais tranquilo de se cumprir, até que seja algo que seja natural. Então existem vários tipos de disciplina, Mauna Vrata, disciplina do silêncio. Outro tipo de austeridade também pode ser Ekadashi, jejum. Então você fala, ou eu não vou comer, ou eu vou comer somente algum grupo de alimentos. Por quê? Porque aí, se for Ekadashi, porque Ekadashi é o seguinte, a pessoa acha que Ekadashi é jejum. Ekadashi não é jejum. Ekadashi é meditação. O jejum, ele é parte da disciplina do Ekadashi. E, na verdade, o jejum é para facilitar a meditação.
Porque não é o jejum pelo jejum, que aí às vezes a pessoa fica com medo do Papa Purusha. Não, então um Papa Purusha no grão e tal. Não pode comer, e ela fica com a mente mais agitada, preocupada com o que não vai comer ou com o que vai comer, do que realmente extrair o propósito essencial daquela disciplina. Então, mas ainda assim, existe a disciplina da restrição alimentar, do jejum. Ou eu não como nada, ou eu vou comer só um grupo de alimentos. Tudo isso visa criar o quê? Um certo poder de decisão sobre a sua mente. Porque normalmente, uma pessoa que não tem disciplina, ela é movida pelos seus padrões, movida pelos seus impulsos. Quando ela precisa exercer um tipo de soberania sobre a mente, ela não vai conseguir. E a disciplina, ela não é algo próprio do yoga. Ela é próprio da vida humana. Porque você vai precisar da disciplina a partir do momento que você já quase que começa a falar. Porque você vai ter que escovar os dentes, você vai ter que tomar banho, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que acordar a tal hora, dormir a tal hora, comer determinados alimentos. Porque se você não segue essa disciplina, se você não tem disciplina, se você não tem a capacidade de agir de uma forma organizada e pensada, vai ser difícil você cuidar da sua saúde, vai ser difícil você permanecer no emprego, vai ser difícil você terminar uma faculdade, vai ser difícil. Então a disciplina não é algo que é próprio do yoga, é algo que é próprio da vida. Agora, existem disciplinas que são próprias para que nós tenhamos um comando sobre a mente, para que nós possamos ter uma soberania sobre a mente e direcionar essa mente a um propósito específico. Então, existe também a disciplina do mantra. Aí a pessoa vai cantar um mantra. Om Namah Shivaya, Om Gam Ganapataye Namah, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então existem diferentes mantras, diferentes disciplinas, e as pessoas se vinculam a essas disciplinas. Então, além dessas disciplinas do mantra, existe a disciplina da seva. Não é o seva, é a seva. Se você fala assim, vou ali no templo fazer um seva. Não é um seva, porque seva quer dizer maçã. A palavra seva, ela é feminina, então quer dizer serviço. Então também é um tipo de disciplina, que você consegue doar o seu tempo, doar o seu esforço, doar uma capacidade que você tem em prol de um bem comum, em prol de uma comunidade. Então é chamado de seva, a seva. O seva é maçã, a seva é serviço. Então, várias disciplinas. Agora, todas essas disciplinas, elas são alvos de muita confusão. São alvo de muita confusão. Por quê? Porque, normalmente, o que acontece é que a pessoa vai fazer essas disciplinas como o fim em si mesmo. Ela vai achar que é o jejum pelo jejum, é a seva pela seva, é o voto de silêncio pelo voto de silêncio. Mas não, nenhuma disciplina para na própria disciplina. Todas as disciplinas te levam te conduzem a um certo poder sobre a sua mente, uma soberania sobre a sua mente, para que ela se detenha naquilo que é o mais importante, que é o conhecimento. E é isso que todas as Upanishads, que todo o conhecimento de Vedanta fala. E é por isso que Krishna fala, Jnana Tapasa, olha aqui no verso, Jnana Tapasa, purificados pela austeridade e pelo conhecimento. Toda disciplina tem que ser acompanhada do conhecimento. Porque o propósito da disciplina é fazer com que a mente tenha uma percepção clara, profunda, expandida daquilo que é o objeto do conhecimento. Às vezes as pessoas acham
que conhecimento é algo dispensável, é algo inferior, que é muito mais importante estar detido numa disciplina tal. Não é. Não é. Se você pegar os textos no original, se você pegar a coisa como o texto do começo até o final, você vê que essa afirmação de inferiorizar a disciplina do conhecimento em detrimento de uma outra prática é loucura. É loucura. Então, se é para a pessoa não ficar maluca, ela tem que saber o que está fazendo. O que acontece enquanto está fazendo. Qual é o propósito de estar fazendo aquilo ali. E se você tem a prática acoplada ao conhecimento, meu amigo, não é uma aulinha avulsa. Conhecimento não é simplesmente assistir a um mini seminário. O conhecimento que eu estou falando aqui, tá, de uma forma muito séria para você entender, é o conhecimento dado de uma forma completa, sistematizada, profunda, desdobrada, cadenciada, refletida. Pensa nisso que eu estou falando para você. Porque não é, eu ouvi uma aula ali, eu ouvi uma outra aula ali, eu ouvi uma outra. Tudo bem, vai te dar algum conhecimento, mas o somatório de aulas avulsas não te dá o conhecimento que Krishna está falando aqui. Nenhum somatório de aula avulsa vai se comparar a um estudo completo, desdobrado, cadenciado, refletido de algum texto. Nenhum. Eu já escuto 10 mil aulas, mas são aulas sequenciais, desdobradas? Não, então, meu amigo, provavelmente você já tem até um conhecimento viciado. Se cristalizou na sua mente algumas crenças que vão te dificultar a entender o conhecimento como ele é. Então, tem que ter muita clareza, tem que ter uma boa orientação. Não é só chegar, canta aí, esse mantra aí, faz esse serviço aqui. Não é isso. Não é isso. Isso é uma outra coisa. O que tem que acontecer é um estudo profundo, claro, contínuo, desdobrado, onde o estudante, o ouvinte, ele é estimulado a pensar, ele é estimulado a refletir, ele é estimulado a produzir questionamento que seja maduro, que seja profundo e que esse questionamento impacte na sua visão de mundo. E é por isso que, quando você dissocia o conhecimento de qualquer outra disciplina, você está criando um frustrado em potencial. Então, meu amigo, preste bem atenção nisso. Existem várias disciplinas, mas não deixe que essas disciplinas sejam o fim nelas mesmas. Acople a elas, junte a elas o claro entendimento do porquê estar fazendo isso. E é por isso que Krishna diz, purificados pela austeridade e pelo conhecimento, não só pela austeridade. Aí o que acontece é que Bhavo, essas muitas pessoas, Madhava Magata, elas foram em direção à minha natureza, elas descobriram uma igualdade qualitativa comigo. É isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Não concorda? Bota aqui a sua dúvida, seu questionamento. A gente discute, debate, a gente conversa. O importante é descobrir aquilo que é a essência, aquilo que é o real. E não aquilo que é a confusão. Aqui a confusão a gente deixa de lado. É isso. Se você gostou, dá um like aí, deixa o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo.